Então vamos lá. Boa noite. Vamos tentar recapitular a questão de probabilidade, onde tínhamos uma tabela, e dessa tabela tínhamos uma situação a qual queríamos alguns tipos de probabilidade, né? O que seria cada probabilidade quando eu fizesse esse tipo de pergunta? Aqui eu tenho a relação dos alunos que têm graduação, né? Os alunos de uma universidade que têm graduação são esses da primeira coluna, né? Total de 800. Especialização, a segunda coluna, total de 500. Mestrado, terceira coluna, 550. E doutorado, a última coluna, total de 350 pessoas. E os que levam menos de uma hora, passam menos de uma hora no laboratório de informática, totalizam 750 pessoas e estão nessa primeira linha daqui. Entre 1 e 4 horas, linha B, totalizando 700 pessoas, e mais de 4 horas no laboratório, também 750 pessoas, linha C. Então, se eu fizesse um tipo de pergunta, se eu selecionar um aluno aleatoriamente nessa universidade, né, qual seria a probabilidade de ele ter especialização e passar menos de uma hora no laboratório? Essa pergunta eu fiz com E, né? O aluno tem especialização e leva menos de uma hora no laboratório. Então, neste caso, é um caso de probabilidade da interseção. Se eu perguntasse ou, seria a probabilidade da união. Como eu perguntei e, especialização e menos de uma hora, então é interseção. Nessa distribuição aqui, no formato como está, quem seria a interseção? Nada mais é do que esses 200 alunos aqui. São os 200 alunos que, ao mesmo tempo, têm especialização e passam menos de uma hora por dia no laboratório de informática. Então, a probabilidade, pela definição axiomática, é o número de casos favoráveis sobre todos os números possíveis, ou seja, 200, que são os alunos nessa situação, sobre o 220, que é o total. E aí eu faria o meu cálculozinho de probabilidade. Tá? 0,0909. Essa seria a resposta. Aqui seria a probabilidade da interseção. Agora, se eu perguntasse, qual é a probabilidade do aluno selecionado aleatoriamente ser aluno de especialização ou passar menos de uma hora no laboratório de informática? Esse ou está me dizendo que eu quero trabalhar com a probabilidade da união. E como é que eu calculo a probabilidade da união? Vai ser a probabilidade de um evento mais a probabilidade do outro evento menos a probabilidade da interseção. A probabilidade da interseção a gente já fez essa aqui, 200 sobre 2.200. Mas eu estou interessado em saber a probabilidade da união, que é a soma das probabilidades dos eventos menos a probabilidade da interseção. Qual seria a probabilidade do evento especialização? O aluno tem especialização. O total de alunos que tem especialização, que são 500, sobre 2.200. Qual seria a probabilidade de um aluno selecionado estudar menos de uma hora no laboratório? O total de alunos que fazem isso, que é 750 sobre 2.200. Então, eu estaria calculando uma probabilidade que seria igual a... Eu vou colocar aqui no formato P de E mais P de A menos P de E, seção A. P de E mais P de A. Ah, mas Deus, o que eu fiz? E de A menos P de E, seção A. Eu escrevo o negócio some. Ah, tá aqui em cima. Então, isso daqui é igual a... seria melhor se eu tivesse feito isso. E é P de E?
Ora, P de E é o total de E, que é igual a 500, sobre 2.200, mais P de A, 750 sobre 2.200, menos E da interseção, que a gente já viu que é 200, né, sobre 2.200. E essa conta vai dar 0,47. Então, a probabilidade da interseção deu 0,09 e a probabilidade da união deu 0,48, arredondando com duas casas decimais. Então, eu acho que isso aqui foi uma dúvida que tinha ficado entre alguns, né? Então, essa aqui é só para esclarecer essa dúvida. Lembrando que eu tinha deixado, deixa eu abrir a página lá da disciplina. Eu tinha deixado, deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Menos. Aqui é a página da disciplina. Aqui onde está a prova. Né? Clique aqui para realizar a prova. E eu criei um link para pedir revisão de prova imediatamente depois da prova, né? Até o dia 29 de outubro, eu deixei um aviso. Certo? Não, depois do dia 29, eu verifiquei que ninguém havia feito pedido. Então, eu entendi que todos tinham achado que não havia problema nenhum com suas respectivas avaliações. Tá? Apenas uma observação. O último conteúdo antes da prova, teorema da probabilidade de total e de Bayes, né, além de eu ter colocado as aulas referente a esse conteúdo, eu coloquei lá uma paródia, tá? Bad Guy, se vocês quiserem dar uma olhada. Tá? É um vídeo, tá no YouTube, tá certo? É uma paródia bem interessante, tá? Se vocês conhecerem o que é essa música do Bad Guy, certo? Vocês vão entender a paródia, principalmente conhecendo a música. Se não entenderem, primeiro ouçam a música, procurem a música, para depois ver a paródia. Vale a pena. Hoje nós vamos trabalhar a partir de variáveis aleatórias Professor, discretas. Oi. antes de avançar, só voltando naquela tabela que o senhor mostrou, À vontade. teve umas questões na sua prova que você tinha lá um certo dado que era assim, leitores do jornal A, leitores do jornal B e leitores de A e B. Quando era Isso. perguntado que quantas pessoas dentro do universo você escolhesse alguém que lesse o jornal A, por exemplo, você tinha que incluir os que só liam o jornal A e os que liam o A e B? Ou Não, tinha que não, excluir? era só, realmente ficou essa dubiedade, né? Mas a minha ideia era fazer como está aqui, tipo, graduação seria jornal A, especialização jornal B, mestrado jornal A e B. Então, quando eu falasse, qual a probabilidade do leitor, cidadão, de ser leitor do jornal A, né, ou ter a outra condição, então eu me referiria apenas a essa coluna do jornal A. O jornal A e B era uma coisa separada, né? Era um dado separado do jornal A, entendeu? Tipo, o A é o só A, o B era o só B, e o A e B era tudo junto. Era isso que eu queria. Eu acho que em alguma situação poderia ter ficado a dubiedade, né? Com aquela questão da interseção dos conjuntos, né? Mas o A inclui o A interseção B, porque o A interseção B inclui o A. Então, para ser o A, seria só A sem a interseção, seria exatamente A menos A interseção B. Né? Isso aí falando em linguagem de conjuntos. Né? Na questão em particular, era como se fosse essa tabela aqui. Certo? Essa graduação G aqui seria jornal A, especialização S seria jornal B, o mestrado seria jornal A e B. São elementos separados, distintos, certo? Bastaria, se alguma pergunta falasse sobre o jornal A, eu ia na coluna do jornal A
e resolvia tudo naquela coluna. Não me preocuparia com A e B. Entendi, professor. É porque, na Entendeu? verdade, muitas das questões que rolaram isso eu tive que fazer por avaliando as respostas. Chegava no resultado e não tinha nada a ver, eu tinha que refazer do modo que você falou aí. Isso, pois é, né? Essa seria um tipo de dúvida que você poderia ter jogado na hora, lá no chat, onde eu deixei disponível, na própria página da disciplina, essa página daqui, né, que eu aqui fiquei comentando, fazendo comentários aqui, ó. Alguém perguntava, eu saía respondendo, né? Então, talvez. Aliás, eu Tudo bem, coloquei da aqui. próxima vez eu vou fazer. Aqui, ó. Eu tentei responder aqui, eu não sei se fui claro também. Eu até respondi. É, é apenas o jornal A. O A é apenas o A. É aquela situação que eu coloquei sem colocar a interseção no meio, né? Aí eu não sei se eu fui claro nessa explicação, mas a ideia era essa, era tentar justificar que se tratava apenas daquela coluna que tinha um A. Mas é bom esses questionamentos, porque a gente vai melhorando cada vez mais o formato das perguntas, certo? Para deixar cada vez mais claro. Se ninguém questiona, a gente acha que está claro, e se não está claro, vai continuar não claro. Tá bom? Ok. Então, agradeço bastante os questionamentos para que nós possamos sempre melhorar. Então, voltando ao curso, né? Hoje vamos falar sobre variáveis aleatórias discretas, coloquei a data de hoje aqui, né? Falar um pouco sobre as variáveis discretas, suas esperanças e suas variâncias. E na próxima segunda-feira tentar falar sobre algumas distribuições. E aí vai ter outra paródia depois da próxima aula. Então, essa paródia só vou liberar depois da próxima aula, porque ela depende do conteúdo que a gente vai ver. Por enquanto, a paródia que vocês podem ver é o Bad Guy. Então, vamos lá. Aula 11, variáveis aleatórias discretas. A primeira coisa que eu tento falar quando a gente imagina esse termo variável aleatória é que, naturalmente, ela é uma associação entre variável, e aí, como é variável, a gente volta lá no início, nas definições, a variável pode ser qualitativa ou quantitativa, e aí, se ela for quantitativa, ela pode ser discreta ou contínua, mas aí uma variável quantitativa é uma variável que ela necessariamente ela é numérica. Então, a variável aleatória, ela é um tipo de variável que vai ser numérica, porque ela vai poder ser discreta, e mais adiante vocês vão ver que pode ser contínua, mas ela é também aleatória, ou seja, existe um elemento de aleatoriedade envolvida nessa variável. E para ter um elemento de aleatoriedade, ela tem que fazer parte de um experimento aleatório. E todo mundo sabe que quando você faz um experimento aleatório, você tem um espaço amostral. E o espaço amostral vai te dar todos os possíveis resultados. E a ideia de fazer essa variável aleatória é justamente associar os elementos do espaço amostral a um conjunto de números, que eu chamo de conjunto dos números reais, que são valores numéricos que são associados. Então, a definição de variável aleatória é que ela é uma função que associa elementos do espaço amostral a elementos do conjunto dos números reais. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui no Jamboard. Eu gosto do Jamboard para fazer esse tipo de desenho. Normalmente é isso aqui que a variável aleatória faz. Tá? Eu vou chamar de x, normalmente é a variável aleatória representada por letras maiúsculas, normalmente x, y e z, né? Então, ela é uma função, x, que associa elementos, aqui é o espaço amostral, ômega, e aqui é o conjunto dos números reais, R. Então, ela associa elementos de ômega no conjunto dos números reais. Então, quem é o meu espaço amostral ômega? Ora, o meu espaço amostral ômega ele vai depender do meu experimento aleatório. Por exemplo,
Aí eu vou para o Word. Por exemplo, se eu faço um lançamento de um dado e verifico a face voltada para cima, quem é meu ômega? O meu ômega, ele vai ser... Meu ômega vai ser exatamente o conjunto das possibilidades quando eu jogo um dado, né? O dado tem 6 faces, vamos considerar um dado com 6 faces, então pode ser qualquer um desses aqui. Ah, beleza. Mas, quem é o meu ômega quando eu jogo uma moeda e verifico a face voltada para cima? Ah, agora é cara e coroa. A minha pergunta é, se eu estou trabalhando com uma variável aleatória, é uma função que leva elementos de ômega ao conjunto de reais, tá certo? E necessariamente, essa variável aleatória, ela é uma função real e vai receber um valor numérico. Como que eu vou fazer isso quando o meu ômega for cara e coroa? Quando o meu ômega for 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu posso associar, né, a 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou qualquer conjunto aqui. Mas quando a variável, o experimento retorna valores não numéricos. Então é isso que a gente vai ver como é que funciona. Tá? Então vamos voltar lá para o apostila, o material, e deixa eu ver, esse experimento aqui não é interessante. Tá? Aqui na definição de função de distribuição fica melhor ainda. Deixa eu ver, eu gosto do exemplo mais simples. Esse exemplo aqui, eu vou ter que desenhar todo o espaço amostral. Eu queria que ele tivesse desenhado aqui, mas não está. Deixa eu pegar um exemplo que tem um espaço amostral desenhado. Vai ter que ser esse aqui mesmo. Eu vou ter que juntar, eu vou ter que formar. Certo? Na verdade, o que é que eu vou fazer? Eu vou montar o meu exemplo, tá certo? A partir daqui. Considere um experimento aleatório que é jogar uma moeda para cima e verificar a face voltada para baixo, para cima. Depois que você jogar a moeda, ela cai. A moeda pode cair com a cara ou com a coroa voltada para cima. E aí, eu quero criar um evento, tá certo? É um evento. A face voltada para cima é cara, certo? Isso é um evento. Quando eu quiser calcular a probabilidade desse evento, que eu posso chamar de A, por exemplo, qual seria a probabilidade de A? A probabilidade de A, o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Favorável, ou sai cara ou sai coroa, então só pode ser uma cara, um total de duas faces, né? Então isso aqui é um meio, ok. Agora, se eu criar uma variável x, eu disser x é o número de caras no lançamento de uma moeda, o número de caras, deixa eu colocar aqui caras entre aspas, voltadas para cima. Então, quem seria x? E por que x é uma variável aleatória? Primeiro, porque eu posso dizer que x pode assumir valores, né? E esses valores de x eu posso enumerar, e também posso calcular cada uma das probabilidades. De que jeito? Isso aqui eu já estou entrando, né, na função de probabilidade, tá? Função de distribuição de probabilidade, certo? Como é que funciona? Tá, eu joguei uma moeda, tá certo? É cara ou coroa, mas eu quero saber o número de caras possíveis. Vamos pensar junto. Se eu jogo a moeda e verifico a face voltada para cima, ou sai cara ou sai coroa. Se sair cara,
significa que saiu uma cara. Se sai coroa, significa que não saiu nenhuma cara. Isso quer dizer que x pode ser igual a 0 ou 1. X é igual a 0 quando sair coroa, e aí o número de caras é 0. E x é igual a 1 quando sair cara, e o número de caras é igual a 1. Então, x pode assumir dois valores, 0 e 1. Então, x já é uma variável aleatória, discreta, representa valores numéricos, e é discreto porque eu consigo enumerar. X pode ser 0 ou 1. Agora vamos ver outro experimento. Se eu lançar duas moedas, eu jogar duas moedas e pegar essa mesma variável aleatória. X pode assumir quais valores? Agora, x pode assumir 0, se as duas moedas forem com a face coroa para cima. 1, se uma das moedas for com a face cara para cima. Ou 2, se as duas moedas ficarem com a face cara para cima. Então, x pode assumir 0, 1 ou 2. Tá, beleza. Se eu jogar três moedas, vou repetir x. Cadê x? Número de caras voltado para cima. Quais são os valores que x pode assumir? 0, se as três moedas forem coroa. 1, se uma das três for cara. 2, se duas das três, 3. Então, x pode assumir de 0 a 3. Então, eu já posso montar a minha função de distribuição de probabilidade a partir dessa ideia de eu conseguir contar, enumerar, tá certo, as possibilidades da minha variável criada. Mas eu preciso saber quem é meu espaço amostral, em todos os casos. Aqui foi fácil, cara, coroa. Aqui, com duas moedas, quem é o meu espaço amostral? Quem é meu espaço amostral? Quem é meu espaço amostral quando eu jogo duas moedas? Ora, eu terei pares, né? Eu vou chamar C de cara, tá? E vou chamar K de coroa. Então, os meus pares possíveis significa as duas moedas jogadas, ó, as duas moedas no chão com as suas faces voltadas para cima, elas podem ter essa configuração aqui. Certo? Cara, coroa, coroa, cara, coroa, coroa. Se eu disser que C é cara e K é coroa, tá? Tem que definir isso. C é cara, K é coroa. Então, como eu estou com duas moedas, eu tenho cada possibilidade acontece duas vezes, ou duas caras, ou uma cara e uma coroa, só que aí eu posso ser cara, coroa, coroa, cara, ou duas caras, ou duas coroas. É, então, x pode ser 0, 1 ou 2, que é o número de caras que vai aparecer. Três moedas, qual é o espaço amostral, levando em consideração aquele mesma ideia de ser cara e K é coroa? Agora o espaço amostral é maior. Mas como é que eu sei? Perdão. Como é que eu sei que o ômega só tem dois elementos quando eu jogo uma moeda? Por que eu sei que tem quatro elementos quando eu jogo duas moedas? E quantos elementos eu vou ter se eu jogar três moedas? Hum? Quantos? Bom, a gente já viu que o número de subconjuntos de um conjunto é 2 elevado a n, né? Que significa que 2 elevado a n significa que
n sendo o número de elementos, cada um dos n elementos está ou não está no conjunto. Por isso que eu conto ele sempre 2 vezes. Então, para cada elemento eu conto isso. Por isso que vai ser 2 elevado a n. Tá? Isso vai acontecer aqui também. Certo? Quando eu tinha um conjunto com uma moeda, eu tinha n igual a 1. Então, eu tinha 2 possibilidades, 2 elevado a 1. 2 moedas, 2 elevado a n, 2 elevado a 2, 4. 3 moedas, 2 elevado a 3, tem que ser 8. Né? Quem são esses 8? Cara, cara, cara. Cara, cara, cara. A primeira é cara, as outras duas são coroas. Né? A primeira coroa, cara, coroa. Né? Coroa, coroa, cara. Cara, cara, coroa. Cara, coroa, cara. Coroa, cara, cara. E, por fim, coroa, coroa, coroa. Quero... Estão os 8 elementos do meu conjunto ômega. Todas as possibilidades quando eu jogo 3 moedas e verifico a face voltada para cima das 3. Elas têm todas, essas são as únicas possibilidades, as únicas disponibilidades, disposições. Então, como é que eu sei que x é igual a zero? Em que situação x é igual a zero? Né? Quando é que eu vou saber que x é igual a zero? Ora, a probabilidade de x ser igual a zero é exatamente a chance que eu tenho aqui dentro de x ser igual a zero. Quem é x? O número de caras voltado para cima. Em que situação dessas 8 eu não tenho nenhuma cara, eu tenho 0 caras? Apenas aqui, quando eu tenho 3 coroas. Então, eu tenho uma das 8 situações. Então, a probabilidade de x ser igual a zero é 1/8. Qual é a probabilidade de x ser igual a 1? A x ser igual a 1 é eu contar o número de situações aqui que eu tenho uma cara sobre o total. E eu tenho exatamente essas 3 aqui, ó. Tá vendo? Uma cara, uma cara, uma cara. Tenho 3 situações de um total de 8. Então, isso aqui, 8. X igual a 2. Mesma coisa. Número de situações em que eu tenho 2 caras, que são essas aqui, ó. São 3 também, de um total de 8. E, por fim, x igual a 3 é o número de situações em que eu tenho 3 caras, que é apenas essa primeira, sobre o total. Então, também eu tenho. Logo, eu tenho, da minha variável aleatória, eu tenho todas as possibilidades que ela pode ter, e eu tenho a probabilidade de cada uma delas. Então, com isso, eu posso montar, tá certo? Uma tabela. Ih, não era aqui que eu queria montar a tabela. Volta, volta, volta. Posso montar uma tabela onde eu tenha todas as possibilidades, certo? Eu tenho que inserir mais um aqui. Certo? Tem p de x igual a um determinado x. Eu tenho um valor de x que eu vou usar. E aqui embaixo eu tenho exatamente a probabilidade de x ser igual a esse x aqui que eu terei. Quais são os valores que x pode assumir? 0, 1, 2, 3. Qual é a probabilidade de x ser igual a 0? A gente já viu aqui, ó, 1/8. A probabilidade de x ser igual a 1, 3/8. X é igual a 2, 3/8 também. X é igual a 3, aqui, 1/8. Então, essa tabelinha que eu montei aqui é o que nós chamamos de distribuição de probabilidades. Eu estou distribuindo todas as probabilidades possíveis para todos os valores possíveis que a minha variável aleatória pode assumir. Eu tenho uma observação. Na verdade, é uma propriedade, né?
A soma dessas probabilidades aqui, ela tem que ser igual a 1, sempre. Tá? E é fácil de a gente ver isso, né? Porque 1/8 mais 3/8 mais 3/8 mais 1/8, se eu somar o numerador, eu tenho 1 mais 3, 4, mais 3, 7, mais 1, 8. 8 sobre 8 igual a 1. Então, a soma vai dar 1. Tá certo? Então, essa é a propriedade. E, claro, como é uma probabilidade, sempre vai ser positiva. Qualquer probabilidade é maior que zero, maior ou igual a zero, né? E a soma delas vai ter que ser igual a 1. Tá certo? Então, isso aqui é a propriedade básica, tá certo, da função de probabilidade, função de distribuição de probabilidade. Tá certo? É essa daqui. Aqui está sendo representada por f de x. Tá? Então, eu poderia dizer aqui que então, que f de x é igual à probabilidade de x maiúsculo, que é a variável aleatória, ser igual a x minúsculo, que é o valor da variável aleatória. Existe essa diferença, tá? X maiúsculo é variável aleatória. X minúsculo é o valor que a variável aleatória pode assumir. Então, f de x, que é uma função, certo? Que é aqui, ó, como está definida, ela vai ser exatamente essa probabilidade aqui. E é por isso que ela vai aparecer aqui. Essa é a função de distribuição de probabilidade. Tá certo? Esse exemplo aqui, ele se refere ao exemplo lá de cima, tá? Que ele foi montado aqui, ó. X pode assumir determinados valores, né? 1, 4, 6, 3, 5. E essas são as respectivas probabilidades que foram verificadas nesse exemplo do livro. Tentei usar um exemplo mais simples, mais acolhedor, tá certo? Para vocês, mas depois vocês podem fazer a comparação desse exemplo do livro, olhando esse exemplo nosso aqui, que é um exemplo mais acolhedor, tá certo? Então, nós já definimos variável aleatória e também função de distribuição de probabilidades, ou tabela de distribuição de probabilidades. Alguma dúvida com relação a essas primeiras definições? Tranquilo. Tranquilo, obrigado. De qualquer forma, vai estar disponível aqui, tá? E também tem o nosso material disponível. Tá? Rapidinho, só para ver, isso aqui é bem fácil de ver, esse exemplo, tá? Lançamento de dois dados, certo? E a variável x é a soma das duas faces. Quando você faz o espaço amostral, que não está sendo colocado aqui, né? É o espaço amostral do lançamento de dois dados. Tá? Vou fazer só rapidinho aqui, tá certo? Eu não vou fazer todo o espaço amostral, porque ele é grande, tá? Mas é isso aqui, ó. Dois dados caem com a face 1. Um dado com a face 1, outro com a face 2. Um com a face 1, outro com a face 3. Para cada face de um, eu tenho todas as faces do outro. Está muito grande, eu vou diminuir um pouquinho, porque senão não vai caber tudo aqui. Entendeu? Então, para o 1 com a face 1, eu tenho todas essas faces do outro e assim sucessivamente. Então, eu tenho, na verdade, eu teria em algum lugar aqui essa distribuição, espaço amostral. Deveria ter aqui na apostila para ajudar a gente a ser feliz. Deixa eu ver se eu acho. Não achei. Os pares estão todos aqui espalhados. Mas eu espero que vocês tenham entendido a lógica do espaço amostral do lançamento de dois dados. Tá? E aí, essa primeira linha representa a soma. 1 mais 1, 2. Está aqui 2. 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. 1 mais 4, 5. 1 mais 5, 6. 1 mais 6, 7. Tá? Toda a linha disso aqui seria: o primeiro tem face 2, o segundo vai ter todas as faces. Né? Faces
Fiz a segunda linha. A face 2 do primeiro dado é repetida, né? E a face do segundo dado vai ser de 1 a 6. Eu também vou somar, visto que minha variável aleatória é a soma. Então, eu teria 2 mais 1, 3, está aqui, na segunda linha. 2 mais 2, 4. 2 mais 3, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Então, primeiro dado, segundo dado, fazendo a soma das faces, está todo mundo aqui. O interessante disso aqui é que a gente consegue ver as diagonais, né, com todos os valores iguais. Então, esse aqui seria o espaço amostral da soma, todas as possibilidades. E quando eu peço para montar o que é chamado aqui de FDP, é função de distribuição de probabilidade, tá? O FDP. Da variável aleatória x, vai ser todos os valores que a variável aleatória pode assumir. Se ela é a soma, qual é a menor soma possível? 2. Qual é a maior possível? 12. Ela pode somar de 2 a 12. Qual é a probabilidade de cada uma dessas? Qual é a probabilidade de eu jogar um dado e a soma ser igual a 2? Dentre todas as possibilidades, só existe uma situação em que a soma é 2. Então, é 1 de um total de 36. Quando é que a soma é 3? Ora, 3, eu já tenho duas situações, aqui e aqui. Então, são 2 de 36. Quando é que a soma é igual a 4? Aqui, ó, 4. Uma, duas, três situações. Está aqui, 3 de 36. Quando é que a soma é 5? Em 4 situações. 4. A soma é 6. Em 5 situações. A soma é 7. Em 6 situações. 8 em 5, assim sucessivamente. Então, eu consegui montar a minha função de distribuição de probabilidade, minha tabela de distribuição, e a soma das probabilidades aqui embaixo vai ser igual a 1. Isso aí eu deixo como exercício para vocês. Tá? É apenas mais um exemplo para a gente verificar. Mas a gente não trabalha só com função de distribuição de probabilidade, não. A gente trabalha também com a função que é chamada função de distribuição acumulada. O que é a função de distribuição acumulada? Ela simplesmente vai acumular. Deixa eu voltar lá no nosso Word, onde eu tinha feito a função de distribuição. Está aqui, é a FDP. Qual seria a função de distribuição acumulada? Eu sairia acumulando, por exemplo. Em vez de calcular P de x igual a zero, eu calcularia P de x menor ou igual a zero. São todas as probabilidades de todos os valores menores ou iguais a zero. Como o menor valor é zero, então não tem nenhuma probabilidade antes. A primeira probabilidade é zero, 1/8. Tá? Então eu teria aqui P de x, check, não, P de x menor ou igual a zero, certo? 1/8. Agora, quem seria P de x menor ou igual a 1? Vamos lá de novo. P de x menor ou igual a 1. Ora, como é menor ou igual, eu já estou pegando o que eu calculei de zero e agora estou pegando o que eu calculo de 1. Estou acumulando todos até 1. Eu tenho 1/8 mais 3/8, que vai me dar um 4/8, que é 1/2. Tá? Continuando. Quem seria P de x menor ou igual a 2? Ora, eu vou acumular todos que eu já tenho até o 2. Então, eu já tenho 1/8 mais 3/8, vou colocar mais 3/8. E vai dar 7/8. Porque esse aqui eu tinha colocado fora da fórmula. P de x menor ou igual a 0, 1/8, menor ou igual a 1, 4/8, menor ou igual a 2, 7/8. E que seria P de x menor ou igual a 3?
Eu acumulei tudo até 3. Ou seja, 1/8, 3/8, 3/8, que só seja, no final das contas, é igual a 1. Certo? Então, eu tenho todas essas probabilidades acumuladas, né? Mas a minha função mesmo, função de distribuição acumulada, ela vai levar em consideração o seguinte: primeiro que a função é essa aqui, tá? F maiúsculo representa a função de distribuição acumulada, é essa a probabilidade de x menor ou igual a x. Como seria a formulazinha dela? Tá? A formulazinha seria, deixa eu colocar aqui de volta, f de x, que é o f maiúsculo, que é a função de distribuição acumulada, vai ser, deixa eu abrir, preciso de esse cara aqui, certo? Cadê tudo? Então, f de x seria igual a zero? Em que situação seria igual a zero se x for, cadê o sinal, menor que zero? Por quê? Porque eu começo de zero. Antes de zero, eu não tenho nenhuma probabilidade, não acontece nada. Então, a função, ela acumula uma probabilidade igual a zero, não acumula nenhuma probabilidade. Mas, quando eu passo de zero, eu já acumulo 1/8. Então, ela vai ser 1/8 quando x estiver entre 0 e 1, mas não incluindo 1. Ele vai ser agora 4/8 quando eu incluir 1 e não incluir o 2. 7/8, né? Já eu estou sempre lembrando o que a gente fez lá. Quando você inclui o 2, mas não inclui o 3. E, por fim, ela é igual a 1 para qualquer valor de x maior ou igual a 3. Exatamente quando ela pega todas as possibilidades. Foi o que a gente colocou aqui. Tá? Se menor que zero, não pega nenhuma. Então, a função ela vai ser zero. Vou diminuir um pouco, porque está muito grande. Vai ficar toda a função aqui. Certo? A função vai ser igual a zero quando x for menor que zero. Vai ser igual a 1/8 quando x inclui 1/8, mas não inclui 1. 4/8 quando estiver entre 1 e 2, incluindo 1, que é exatamente 4/8 aqui. 7/8 a mesma coisa, porque inclui o 2, não inclui o 3. Aqui. Aqui. E é maior ou igual a 3, ela vai ser 1. Ou seja, a partir de 3, qualquer valor que ela pegue, ela está sempre acumulando o total de probabilidades, que é a probabilidade total, que é igual a 1. Então, essa é a minha função de distribuição acumulada. Ela funciona dessa forma. No material, também é feita essa distinção em cima daquele exemplo inicial. E aqui está o formato da função de distribuição acumulada, né, dentro do contexto do exemplo do material. Vocês podem ver depois, fica como leitura para vocês. E o gráfico dessa função, ela é um gráfico com esses degraus aqui, tá certo? Onde cada degrauzinho desse significa esse intervalozinho aqui. Ora,
até x igual a 1, tá vendo? X menor que 1. Função é uma função constante igual a zero, tá aqui. Constante igual a zero. É 1. A partir de 1 até 2, tá aqui, ó, de 1 até 2, ela é 1,36 avos. Mas é aberto em 2 e fechado em 1, como está esse desenho aqui. 2 a 3, está aqui, 4,36. 3 a 4, está aqui, 9,36 avos. E assim sucessivamente. Então, você tem essa função. A partir do 6 aqui, é justamente quando ela é igual a 1. Vai até mais infinito. Entendeu? Então, é isso que acontece com a função. Tá bom? Então, essas propriedades, elas seguem diretamente. A gente não vai... Perdão. Elas são algumas meio óbvias. Por exemplo, esses limites daqui. Limite para menos infinito é 0, para mais infinito é 1, que nada mais é do que a representação disso aqui. Menor que 1 vai para 0. Maior que x vai para 1. Certo? Ela é uma função que está entre 0 e 1, e tem que ser entre 0 e 1, porque ela é uma probabilidade, naturalmente. Né? Ela é crescente, ou não decrescente, como é descrito aqui. Tá? Enfim, mais ou menos isso. Tá bom? Então, o resto fica como exercício. Essas funções de variáveis aleatórias, eu vou falar agora de outra forma, vou falar junto com o que a gente vai ver agora, tá? Eu vou tentar fazer de uma forma bem sucinta, bem rápida, um pouco das definições, tá? Aqui termina, tá, gente? Só para informar, tá? Já tem um resumo, e o resto é exemplos e exercícios, tá? Vou tentar passar para vocês esperança e variância, tentar fazer isso de uma forma bem sucinta, tá? E aí eu vou falar sobre função de variável aleatória dentro do cálculo da variância. Bom, esperança nada mais é do que média. A notação para esperança, tá? Você pode trabalhar da seguinte forma para falar sobre a esperança. Primeiro que esperança é igual a média. Média populacional. Quando você fala de um espaço amostral, de um experimento aleatório, de uma variável aleatória, você está trabalhando de uma população com uma certa distribuição de probabilidade. Então, calcular a esperança é calcular a média. A esperança, ela pode ter a notação de x, a gente sempre calcula a esperança de uma variável aleatória, tá? Ou simplesmente mi, letra grega mi, que é a média populacional, tá? Ou ainda mi com índice x, para você identificar que variável você está trabalhando, certo? Então, essas são as formas de calcular, de representar esperança de x, que é uma média, e por média a gente já sabe como é que se calcula uma média, né? Mas, a gente vai calcular uma média agora a partir de uma distribuição de probabilidades, tá? A partir de uma distribuição de probabilidades. Quem seria a esperança? Quem seria essa média? A gente sabe que média, né, se a gente tem um conjunto de valores, né, se a gente tem x1, 2, x3, tem um conjunto de valores, certo? Xn, a média desses valores nada mais é do que a soma dividido por n, né? Média, deixa eu ver se eu consigo assim, não. Barra, nada mais é do que o quê? A soma desses x's, né? 1 mais x2, blá, 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 mais n. Tudo isso dividido por quanto? Dividido por n, que é o tamanho da amostra. Certo? A média é isso aí. Mas eu posso representar essa média como se a gente tem uma distribuição de probabilidade, uma distribuição de probabilidade, não.
uma distribuição de frequências, né? A gente sabe que para cada x1 eu tenho uma frequência, tá certo? Então, isso daqui eu posso ter o seguinte, se eu tenho uma frequência para cada valor dessa variável, então eu tenho a frequência do x1 for n1, eu tenho n1x1, né? Se a frequência do x2 for n2, eu tenho x2, n2, e assim sucessivamente, né? Até xn com nn. Mas isso aqui são parcelas que eu posso separar essas parcelas e dizer que, vou diminuir isso aqui que está ficando grande, aí a gente se perde. Eu posso dizer que essa mesma média aqui, né, ela pode ser recalculada como? Pegando apenas o N1 N1 x1 sobre N mais N2 x2 N também mais N3 3 sobre N mais NN N. Ou seja, eu apenas peguei o N e coloquei, já que ele está em todas as frações, eu apenas separei assim. O que é interessante aqui é que N1 sobre N nada mais é do que a frequência relativa. N2 com relação a x1. N2 sobre N é frequência relativa com relação a x2. N3 sobre N e assim sucessivamente. E cada frequência relativa, se você for prestar atenção, ela é exatamente a definição axiomática da probabilidade. Número de casos favoráveis sobre o número de casos total. Né? Quantos x1 sobre o total de n. Quantos x2 sobre o total. Então, cada frequência relativa dessa é exatamente uma probabilidade. Então, o que eu tenho aqui é que essa mesma média está sendo calculada como x1, certo? Vezes x1, mais x2, x minúsculo, vezes x2, mais xn vezes n. Então, esse P de x é a frequência relativa, número favorável sobre o total, que é a definição de probabilidade também. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é que eu tenho o cálculo da média vai ser x1 vezes a sua respectiva probabilidade, x2 sua probabilidade. E é exatamente o que nós temos aqui. A esperança de x é o somatório de P de x vezes xi, ou seja, cada xi vezes sua respectiva probabilidade. Em termos de cálculo na tabela, né, por exemplo, voltando ao meu exemplo aqui, lançamento de 3 moedas. Essa é a minha distribuição. E eu pergunto, qual é a esperança, né, ou o número esperado, ou o valor esperado, ou a média mesmo, tá certo? Da variável aleatória x, e essa variável aleatória x, ela representa o número de caras voltado para cima. Então, é a mesma coisa de perguntar, se eu jogar uma moeda, 3 moedas, e verificar a face voltando para cima, qual o número de caras esperados, né, que é a esperança do número de caras, que é x. Então, o número de caras esperados, que é a esperança do número de caras, é a esperança dessa distribuição aqui. Qual é a esperança dessa distribuição? A gente viu, acabou de ver, o cálculo da esperança de x é feito com o somatório do produto de cada valor que é variável assumo vezes sua respectiva probabilidade. Então, isso
Aqui seria 0. Seria 0 vezes 1/8. Concordam? Isso aqui eu coloco em parênteses para separar. 0 vezes 1/8 significa x vezes sua respectiva probabilidade. Mais 1 mais 1 vezes 3/8. E mais 2 vezes 3/8. Vou colocar o parênteses logo. Mais 3 vezes 1/8. Então, a esperança vai ser isso aí. A soma do produto de cada valor vezes sua respectiva probabilidade. Quanto vai dar isso aqui? 0, 3/8, mais 6/8, mais 3/8. 3/8, mais 6/8, mais 3/8. 0, 3/8, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 1, 3. Que vai dar 12/8. Vai dar, por 4, 3/2. Ok? Se não tiver errado nenhuma conta, 3/2 vai ser exatamente a esperança de x, que é exatamente o número de caras esperadas quando eu jogo. Claro que esse número não é um número inteiro, né? Mas é um número de referência. Toda média é um número de referência. Tá? Então, serão 3/2 número de caras possíveis, tá certo? Quando eu faço lançamento de 3 moedas, com essas probabilidades aqui. Calculei a esperança de x e calcularia em qualquer lugar, como nesse exemplo aqui, nesse exemplo daqui. Né? Esperança de P, no caso a variável aqui está chamando de P, 0 vezes 1, 0,1, tal. Eu não consigo colocar todo mundo na mesma tela, tá aqui. 0 vezes 0,1, 1 vezes 0,4, 1 vezes 0,4, 2 vezes 0,2, 3 vezes 0,1, 4 vezes 0,1, 5 vezes 0,05, 6 vezes 0,05. Calculou, encontrou. Ok? Então, isso foi a esperança. Tá? A esperança das funções é justamente quando a gente trabalha na função de variável aleatória. Por exemplo, se eu tenho y igual a g de x, esperança de y é esperança de g de x, que vai ser somatório de g de x vezes f de x. Em outras palavras, se eu criar uma função, tá certo? E quiser calcular a esperança, basta que eu vá lá na distribuição e faça a função, aplique a função aqui nesses valores. Por exemplo, quem seria esperança de x ao quadrado? X ao quadrado é uma função de x. Então, em vez de calcular a esperança de x, eu calcularia a esperança de x ao quadrado. Eu levaria isso aqui ao quadrado, tá? E trabalharia com esses valores ao quadrado. 0 ao quadrado, que é 0, 1 ao quadrado, que é 1, 2 ao quadrado, que é 4, 3 ao quadrado, que é 9. Então, a esperança de x ao quadrado, eu modificaria o 4 no 2 por 4 e o 3 por 9. Essas seriam minhas mudanças. Aqui eu continuaria com 3/8. Já aqui, teria 4 vezes 3, 12. Então, eu teria 12/8. 9 vezes 1 teria 9/8. Então, eu teria 3 mais 9 mais 12, que vai dar 12 mais 12, que vai dar 24.
24 oitavos aí é igual a 3, não tem conversa, né? Então, essa seria a esperança de x ao quadrado, ou seja, eu fiz a esperança de uma função da variável aleatória. Eu apliquei o quadrado. Aqui ele está fazendo a mesma coisa nesse exemplo, só que agora eu tenho valores negativos aqui, e quando eu levo ao quadrado fica positivo. Então, novamente, esperança de x quadrado, eu pegaria cada um deles e levaria ao quadrado, tá? De modo que eu teria esses valores aqui. Ok? Então, isso aqui é para a definição de esperança e esperança de função. Tá? Eu calculei esperança de x quadrado propositalmente, porque eu vou precisar dela já já. Tá? Mas antes, vou mostrar rapidinho algumas propriedades da esperança. Primeira coisa, constante. A esperança da constante é a própria constante. Isso vem a ser até um axioma, porque constante é um número. Qual é a média de um número? É o próprio número. Então, é calcular a média de um valor único. Esperança de x mais a é a esperança de x mais a. Na verdade, a esperança da soma é a soma das esperanças. Então, eu falei, a esperança de x mais a esperança de a seria a esperança de x mais a esperança de a, só que a esperança de a é constante, está aqui, é igual a a. Quando você multiplica, calcula a esperança de um valor multiplicando uma variável, é a mesma coisa do valor multiplicando a esperança da variável. E, claro, a esperança, por ser uma média, é um valor que está entre o menor e o maior. Natural. Vamos calcular a variância agora? Vamos. Para calcular a variância, eu volto para a ideia inicial que a gente utilizou para calcular a média. Né? A gente pegou a média sendo média. Cadê a média? Né? Pegou um conjunto de dados, calculou a média. Como eu pegaria esse conjunto de dados, calcularia a variância? Né? Eu calcularia essa variância como? A notação para variância de x é essa aqui, que também pode ser sigma quadrado, variância de x. Alguém também, às vezes, usa apenas de x. Lembra da fórmula da variância? É somatório. Somatório de quem? E o que é que eu teria dentro desse somatório? Eu teria esse somatório xi menos a média, levaria isso aqui ao quadrado, e faria a divisão por n. 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 Só que, quando eu faço somatório de alguma coisa dividido por n, eu estou calculando a média dessa alguma coisa. Então, na verdade, calcular a variância é calcular a média disso daqui. A esperança é a média. Então, a variância de x, que é a mesma coisa que está aqui, vai ser a média disso daqui. Mas o que é a média em variável aleatória? É a esperança. Então, vai ser a esperança de quem? Do xi, que é a minha variável aleatória, menos a média ao quadrado. Mas quem é a média em variável aleatória? É o próprio esperança de x. Então, a variância, o cálculo da variância é a esperança de x menos a esperança de x ao quadrado. A leitura é diferente do que está escrito, tá? Esperança de x menos a esperança de x ao quadrado. E essa é a definição que está aqui, na apostila. Esperança de x menos a esperança de x ao quadrado. O que é que acontece? Do mesmo jeito que a gente pode reescrever o cálculo da variância, que a gente fez lá na aula 4, né? A gente também pode reescrever o cálculo da variância aqui, de modo que, seguindo o mesmo parâmetro, o mesmo modelo, isso aqui seria esperança de x quadrado menos esperança de x ao quadrado.
cálculo da variância, ele pode ser feito a partir dessa segunda fórmula aqui, que eu particularmente prefiro que seja usada essa fórmula amarela para variância. Que basta você calcular a esperança de x, elevar ao quadrado, calcular a esperança de x ao quadrado e subtrair. Lá naquele nosso exemplo, que eu até já calculei a esperança de x quadrado, das 3 moedas lá, né? A esperança de x quadrado deu 3, e a esperança de x parece-me que deu 3 oitavos, não, 3 meios, né? 3 meios. Então, se eu fosse calcular a variância, através dessa fórmula daqui, tá? Nosso exemplo das 3 moedas, nosso exemplo das 3 moedas seria a variância de x igual a esperança de x quadrado, que eu calculei, que deu 3, não foi? Esperança de x quadrado igual a 3, menos a esperança de x ao quadrado. Qual foi a esperança de x? Foi 3 meios, né? Porque eu já fiz, que já apaguei, tá certo? Mas a esperança de x deu 3 meios, volta lá, ao quadrado. Quanto vai dar isso? Vai dar 3 meios. Quem é 3 meios ao quadrado? Vou usar uma planilha aqui e fazer essa conta. É 1,5, mas eu quero isso daqui. Dois vírgula 25. Então, eu tenho 3 menos 2,25, que vai dar 0,75. Então, essa é a minha variância neste caso aqui. O que é que acontece? O que é que acontece? Existem propriedades da variância que devem ser observadas. Tá? Primeira propriedade é que a variância é sempre um valor positivo, é sempre maior ou igual a zero. E o que nós calculamos foi uma variância maior ou igual a zero, 0,75. Lembre-se que vocês vão estar sempre subtraindo dois valores. Significa que o primeiro tem que ser sempre maior que o segundo. Ou seja, a esperança de x ao quadrado tem que ser sempre maior do quadrado da esperança de x. Então, a variância de x vai ser sempre positiva, maior ou igual a zero. A variância da constante é zero, porque a constante não varia. Se eu tiver uma soma da constante com a variável dessa soma, a variância dessa soma seria apenas variância de x, porque a seria zero. E se eu estiver calculando a variância de uma constante multiplicando a variável, a constante sai, só que sai ao quadrado. Tá? Isso também tem uma boa justificativa para isso, porque ela parte exatamente disso aqui, do formato disso aqui. Qualquer constante que entrar aqui dentro vai estar aqui dentro da soma, vai estar ao quadrado. Então, quando ela sai, também sai ao quadrado. Certo? E o fato de ser ao quadrado é outro motivo de a variância ser sempre positiva. Tá? Ela é alguma coisa elevada ao quadrado, então qualquer número ao quadrado, por mais que seja negativo, também fica positivo. Então é isso. A variância, então, vai ser calculada a partir dessa fórmula, onde nós conhecemos cada uma das duas parcelas a serem utilizadas. Para completar, fala um pouco sobre desvio padrão, que nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Tá? Ele também segue os mesmos axiomas da probabilidade. E nós temos aqui alguns exemplos, novamente pedindo para calcular a média, e a esperança e a variância. Certinho? Temos um exemplo aqui, 12.5, vamos terminar com ele. Né? Neste caso aqui, eu tenho uma variável da tera x, e eu tenho a função de distribuição de probabilidade dada aqui, onde
As probabilidades, então, em formato de P. Então, primeiro eu preciso saber quem é P para que essa distribuição seja uma distribuição de probabilidade. Como a soma das probabilidades tem que ser igual a 1, então eu vou usar esse argumento para calcular P. Tá? Somatório tem que ser igual a 1, e esse somatório vai ser 1, 2, 3p ao quadrado mais 2p. Aqui. Tem que ser igual a 1. Jogo 1 para cá, vira uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau a gente sabe que calcula por fórmula de Bhaskara. Está aqui a fórmula de Bhaskara para calcular. Né? Quem vai ser o P, resolve a fórmula, encontra dois valores, um negativo e uma fração. Como o P é uma probabilidade, tá aqui, a probabilidade não pode ser negativa. Então, descarta a probabilidade negativa e aceita a positiva, que é 1/3. Então, achei P igual a 1/3. Com esse P igual a 1/3, eu jogo aqui na tabela. Aqui vai ser 1/3, aqui vai ser 1/3. Mas aqui é P ao quadrado, então é 1/3 ao quadrado, que vai dar 1/9. Eu tenho 1/9, 1/9, 1/3, 1/3, 1/9. Quando eu peço para calcular P de x maior ou igual a 4, então são todos os valores a partir de 4. No caso, 4 e 5, onde eu tenho 1/3 mais 1/9. E 1/3 mais 1/9, está aqui, ó. 1/3 mais 1/9 vai dar 4 nonos. Mesma coisa que eu peço calcular P de x menor que 3. Então, menor que 3 são x igual a 1 e 2. Então, são esses dois P ao quadrado aqui. Onde P ao quadrado é o nono. Então, vai dar 2 vezes o nono, que vai dar 2 nonos. Tá aqui a resposta. Né? A função modular. Por que eu quero falar sobre função modular? Porque no item 3, pede para calcular esse módulo daqui. A gente tem que entender o módulo da seguinte forma. Módulo de x menor que a, isso aqui é como se fosse um intervalo onde eu teria menos a menor que x menor que a. Isso aqui é tirado da equação do módulo. Módulo de x, como é que está lá? Maior, tá vendo? Está maior. Então, o que seria maior? Módulo de x maior a, isso aqui vai ser igual a dois pedaços diferentes. Vai ser x menor ou igual que menos a, ou x maior ou igual que a. Tirando do módulo, módulo de x maior que a significa isso daqui, essa parte, ou essa parte. Quando é maior ou maior ou igual. Quando é menor, vai estar aqui dentro. Ou menor ou igual também. Tá? Vale também para o menor ou igual, só trocar o símbolo. Certo? Então, o que eu estou interessado em saber aqui, qual é a probabilidade de módulo de x menos 3 ser maior que 2? Probabilidade de módulo de x menos 3 ser maior que 2. Calcular isso aqui, né? Calcular essa probabilidade aqui. Calcular essa probabilidade significa que tem que tirar do módulo. A gente já sabe que tirar do módulo vai acontecer isso. Então, aquela probabilidade ali vai ser a probabilidade de... É a probabilidade de x, no caso aqui, x menos 3, né? X menos 3 é menor ou igual a 2, ou, na verdade, uma probabilidade só aqui, que é um grandona. Ou x menos 3 menor, não, maior ou igual a 2. Não, aqui é menos 2.
Essa probabilidade aqui, que eu estou interessado. Tá? Vou diminuir o texto também, está muito grande. Aqui eu arrumo, tá certo? Eu preciso arrumar. X menos 3 maior que menos 2. Quando eu jogo menos 3 para cá, fica mais 3. Fica menos 2 mais 3 igual a 1. Então, isso aqui é P de x menor igual a 1. X menor igual a 1. Ou, que é a união, x menos 3 maior que menos 2, x maior que 5. Maior ou igual a 5. Essa união aqui é barra. Então, eu tenho isso aqui, P de x menor que 1, união x maior que 5. Quando é que isso vai acontecer? Cadê o exemplo? Quando P de x menor é igual a 1, só vai pegar o P2. E x maior ou igual a 5 vai pegar só o P2 também. Então, vai ser P2 mais P2. Ou seja, vai ser 2P2, que vai ser igual ao anterior. 2P2, onde P2 é um nono, vai dar 2 nonos também. Então, o terceiro tem toda uma formulazinha aqui colocada, todas as coisas, para no final colocar aqui 2 nonos, que é igual a 2P2. Exatamente o que a gente acabou de responder. Por fim, calcular a esperança e variância. Esperança vai ser a soma do produto de cada valor vezes sua respectiva probabilidade. Então, vai ser 1 vezes o nono, mais 2 vezes o nono, mais 3 vezes um terço, mais 4 vezes um terço, mais 5 vezes o nono. 1 vezes o nono, está aqui o nono. 2 vezes o nono, está aqui 2 nonos. 3 vezes um terço, 1. 4 vezes um terço, 4 terços. 5 vezes o nono, 5 nono. Somou, encontrou o resultado. A esperança. Esperança x quadrado. Eu troco cada um desses pelo quadrado deles. 1 ao quadrado. 2 quadrado, até 5 ao quadrado. Vai ficar 1, 4, 9, 16, 25. Tá aqui. 1, 4. Aqui vai dar 3 ao quadrado, que é 9. Só que é 9 sobre 3, então deu 3. 16. E aqui 25. E aí encontrei a esperança x quadrado, que deu 35 sobre 3, menos 29 sobre 9, que foi a esperança, ao quadrado. E aí calculei, encontrei a variância. Ok? Dúvidas? Então, tem vários exemplos aqui, tá? Vários exercícios, resumos, todos com respostas, certo? E todos eles versam sobre a mesma coisa do que a gente acabou de ver, tá certo? Tratam exatamente de variáveis aleatórias, esperança e variância de variáveis aleatórias discretas, com todos os seus elementos. Então, para o nosso encontro de hoje, certo? É isso. E aí, a gente tem na próxima aula